Nos últimos anos, São João da Boa Vista passou por grandes transformações econômicas, sociais e territoriais. Uma cidade que em 2005 tinha cerca de 11 mil desempregados, esteve em 2013 perto do pleno emprego, dando passos largos para a modernidade. Porém, este grande crescimento em um curto espaço de tempo ameaçava a qualidade de vida da população. Era necessário ordenar esse processo para garantir que o crescimento econômico acontecesse de maneira planejada, preservando e ampliando o bem-estar social e a qualidade ambiental. A Prefeitura Municipal enxergou essa necessidade e, em parceria com a Agência de Desenvolvimento, mobilizou empresários para o financiamento dos primeiros estudos necessários para compreender e planejar melhor nosso município. Em 2013, com o valor doado pelos empresários, foram contratadas 2 empresas para uma consultoria especializada. A FGMF elabora projetos urbanísticos de alta complexidade e faz parte do grupo que reúne os 30 escritórios de arquitetura mais talentosos do mundo. Em seus 15 anos de experiência, a Urban Systems já analisou e mapeou mais de 500 cidades e também realizou estudos inéditos para a revista Exame. Essas empresas realizaram um amplo e profundo diagnóstico sobre nossas estruturas físicas e também sobre as potencialidades e desafios da economia. São 500 páginas contendo todos os dados e mapas para entender nossa cidade do ponto de vista urbanístico e econômico. Este diagnóstico identificou nossas potencialidades, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Tínhamos em mãos as necessárias informações para dar início à elaboração de um plano com estratégias de desenvolvimento de negócios e projetos para tornar nossa cidade mais eficiente e ordenada. Um plano com metas de médio e longo prazo, que pudesse persistir ao longo das mudanças de governo. E para promover a participação popular neste momento de decidir os rumos da cidade, a Prefeitura Municipal contrata a Agência de Desenvolvimento, que antes de convocar a população para ser ouvida, realizou encontros com os departamentos da Prefeitura, diversos conselhos municipais, órgãos de imprensa, escolas e entidades religiosas, em busca de pensar e construir coletivamente como todo este processo deveria ser desenvolvido, diretrizes, necessidades e caminhos possíveis. As conclusões foram no sentido de dar transparência, alcançar quantidade e diversidade de cidadãos, fomentar discussões propositivas e realizar consultas públicas com formato atraente e diversificado. Com o apoio do Departamento de Educação, a cidade foi mapeada em setores que reuniam bairros vizinhos e com o mesmo perfil socioeconômico. As consultas públicas seriam levadas às escolas municipais de cada um dos setores, possibilitando a participação de cidadãos interessados por toda a cidade, até mesmo nos bairros rurais. De bairro em bairro, os moradores foram convidados com 119 horas de carro de som, 40 mil folders entregues nas residências e 1.000 cartazes fixados nos estabelecimentos. A agenda das consultas foi intensamente divulgada nos jornais, TVs e rádios locais. E ainda foram produzidos e divulgados diversos vídeos e materiais informativos nas redes sociais. Todo o esforço foi feito para que a população tomasse conhecimento desse momento importante para a revisão do plano diretor e planejamento de São João 2050. Eu acredito que as mudanças necessárias é que nós moramos, o Santo Antônio é um bairro que ele passou por um processo de exclusão, né?
e agora ele tem que fazer parte da comunidade. Então é importante estimular essa comunidade, estar mais atuante. Me interessa um pouco pelo o trânsito. Então, como eu já disse, nós devíamos trabalhar para reduzir os acidentes de trânsito. Isso geraria economia para a cidade e desafogaria os leitos de UTI hospitalares, que na maioria das vezes são utilizados por acidentados de trânsito. Olha, um sonho que eu tenho é em frente àquele supermercado Rede Forte, São João da Boa Vista. Tem um terreno da prefeitura ali. Eu gostaria de ver aquilo transformado num jardim. Nossa, estão de parabéns os organizadores, as pessoas, de chamar o povo para participar. E essa participação está sendo muito ótima, porque a gente tem que, cada um de nós, como cidadão, chamar mais pessoas para vir, para a gente contribuir. Cada um der um pouco de si, a gente vai conseguir mudar. E com a graça de Deus, essa cidade pode ser uma das principais, ser um exemplo para o Brasil e para o mundo. Porque o que está sendo feito aqui, parabéns para todos os são janenses. Eu não sou são janense, mas me considero são janense. Era preciso também interagir com grupos de interesses e necessidades diferenciadas. Assim, representantes da comunidade negra, LGBT e pessoas com deficiência puderam transmitir suas perspectivas próprias de cidade para o futuro. Eu não posso representar uma associação de deficientes, até porque eu não sou. Então, eu não consigo, por mais que eu tente me colocar no lugar dele, eu tenho algumas coisas que eu não vou conseguir sentir. Então, com a comunidade negra acontece a mesma coisa. Então eu acho que algumas demandas vão acabar indo de encontro, tanto com a população do bairro onde a gente vive, que nós três aqui moramos em bairros diferentes, por exemplo. Crianças criadas pelos avós, crianças por pais adotivos, crianças por tios adotivos e crianças por casais homossexuais, e que são extremamente felizes e heterossexuais. Né? Não é via de regra que um casal homossexual vai transformar uma criança homossexual. Se fosse assim, eu não seria homossexual. Né? Eu tive um pai hétero e uma mãe hétero, porque eu sou gay então. Né? Não é via de regra. Então eu acredito assim, que tem que se tratar também do assunto de família no plural, né? Saber que família, essas composições existem. Todos eles se uniram para reclamar de que nem rampas que não são adaptadas, lugares que a gente vai não é acessíveis. Principalmente a gente já fez várias solicitações de várias coisas, porém a gente cabe colocar uma secretária, uma coordenadora para que cuide disso, não fique somente nos papéis como a gente sempre faz. A juventude não poderia ficar de fora, já que exerce tanta influência nas tendências atuais, estando sempre inserida em grupos de vanguarda responsáveis por grandes transformações sociais. Para diagnosticar seu perfil, opiniões e expectativas, foi realizada uma pesquisa em todas as escolas municipais de ensino médio, públicas e particulares, da qual participaram 1.960 jovens sanjoanenses, moradores de 119 bairros diferentes, gerando volume de mais de 93 mil dados. Tem poucas árvores na cidade, eu acho que precisa de mais árvores, porque com esse calor fica muito difícil andar. Descendo na rua de casa tem uma pracinha, né, mas praticamente toda quebrada, né, ninguém toma conta, quebra, as pessoas chegam e quebram muito fácil ela. No esforço de ampliar pontos de vistas e ter contato com diferentes realidades, os técnicos da Prefeitura tiveram 16 encontros com diversas entidades nas áreas de ensino e pesquisa, cultura, segurança, educação, assistência social, saúde, saneamento e agricultura. Assim,
Foi possível aprofundar as questões pertinentes a cada uma das entidades e também divulgar os resultados parciais já obtidos. É importante destacar que, em paralelo ao processo de consulta pública à população, o USP Cidades, os técnicos da Prefeitura, o Conselho Municipal de Urbanismo e os demais conselhos municipais realizavam reuniões técnicas para a elaboração do Plano São João 2050. Para se ter uma ideia, foram necessários cerca de 70 encontros para analisar todas as questões envolvidas no plano e para discutir e encontrar soluções técnicas para as questões levantadas pela população. É uma atitude, no meu entender, muito responsável da cidade e dos gestores da cidade, porque evidentemente que a integração dos vários planos urbanísticos e o de saneamento é um deles, é de suma importância para a cidade e só vai fazer muito bem para o futuro dessa cidade maravilhosa. A participação dos vereadores foi fundamental durante as consultas públicas, acompanhando de perto as manifestações da população e também em reuniões com a Prefeitura Municipal, para analisar resultados parciais e aprofundar discussões. Fomentando o aprofundamento do conteúdo e a discussão crítica construtiva, recebemos palestrantes em diversos temas. O secretário de Segurança do Recife falou sobre experiências inovadoras de políticas preventivas de segurança. Então essa construção coletiva de um plano diretor que diga no curto, no médio e longo prazo o que é que essa cidade vai ser, ajuda muito para que a gente possa vislumbrar um futuro melhor, um futuro de uma cidade mais segura, de uma cidade mais humana, de uma cidade para todos, né? Não uma cidade de partido, uma cidade para a maioria, uma cidade para todos. A ganhadora do Prêmio Jabuti 2007 falou sobre cidades criativas. Presente a própria localização e todo o simbolismo que esse teatro traz quando a gente fala de cidades criativas, da singularidade e da identidade da cidade. São questões viscerais quando a gente vai discutir justamente o que é importante para a cidade no futuro. Discutimos dilemas e desafios do planejamento urbano com a professora doutora da pós-graduação em Geografia da USP. Não tem outro jeito, né? Eu acho que a gente ainda precisaria discutir mais com a população e com ela montar uma pedagogia, né? Que aí é Paulo Freire. Você só consegue montar o conhecimento dialogando com aquele que quer conhecer, né? Aprendemos sobre o empreendedorismo social com a diretora do documentário Quem Se Importa. Esse filme é um filme que inspirou muita transformação ao redor do mundo, já foi exibido nas principais universidades do Brasil e fora do Brasil. Então eu me orgulho muito de estar inspirando jovens a se engajarem socialmente. E discutimos possibilidades para o turismo com o consultor do Bondinho do Pão de Açúcar e do Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu. Pessoas querem ter vivência, elas querem ter experiências. Experiências culturais, experiências gastronômicas, experiências na natureza, experiências com a população local. Ainda com o intuito de aprofundar reflexões, iniciaram-se a produção de pequenos documentários mostrando um pouco da realidade de nossa cidade em diversos aspectos. Os docs lançados sobre cultura e recursos hídricos já alcançaram 15 mil visualizações e 175 compartilhamentos no Facebook. Outros docs ainda estão por vir. Em uma sociedade de comunicação cada vez mais dinâmica, as redes sociais e a comunicação digital possuem um papel decisivo no processo de construção participativa. Para o Plano São João 2050, essas ferramentas foram decisivas na interatividade entre todos os envolvidos, população, entidades e prefeitura, ampliando o envolvimento, a transparência e as discussões entre esses agentes durante todo o processo.
O Facebook, como rede social de amplo domínio da população, se tornou um espaço dinâmico de interações e cobertura dos acontecimentos. Alcançou ao longo do processo mais de 300 mil usuários, que acompanharam, curtiram, comentaram e compartilharam cada uma das postagens. Hoje, a página do Plano Diretor já é a mais curtida no Brasil, o que comprova que todo esse processo teve ampla participação e interatividade por meio das redes sociais. O site é uma maneira mais estática e organizada em que o usuário podia encontrar todos os documentos gerados durante o processo, acompanhar as notícias, consultar a agenda de atividades, dar suas contribuições e promover debates pelo fórum online e ter referências de leitura na biblioteca virtual. As reuniões de bairro já acabaram. Se você perdeu ou não pôde comparecer, ainda dá tempo de contribuir e dar suas sugestões para a melhoria da cidade. Baixe o aplicativo de qualquer celular, é grátis. O aplicativo gratuito ofereceu uma forma prática e rápida para a população dar suas sugestões, reiterar opiniões e para garantir a possibilidade da participação daqueles que não puderam comparecer nas consultas públicas, assim como acompanhar a agenda das reuniões. E você também pode contribuir através do site. Entre no fórum e escreva o que você está pensando para uma cidade melhor. Tenho certeza que você tem ótimas ideias para ajudar, né? Participe! Sensibilizando, engajando, gerando senso crítico e dando possibilidade da população acompanhar as atividades de maneira mais real, foram produzidos 51 vídeos, somando mais de 50 mil visualizações. O papel da imprensa foi fundamental na mobilização, informação e fortalecimento dos debates. Ao longo de todo o processo participativo, foram publicadas cerca de 100 matérias e dezenas de entrevistas em jornais, rádios e TVs. A imprensa são-joanense cumpriu com seu papel, fortaleceu o debate e ampliou as discussões. Agora que temos o diagnóstico de nossa cidade e a opinião manifestada pela população, é lançado o Plano São João 2050, que indica diretrizes de como podemos alcançar nossos desejos para uma cidade melhor no futuro. O plano reúne todas as contribuições e ideias fornecidas, traduzindo-as em projetos tecnicamente elaborados. Ele orienta um crescimento econômico, visando não só manter, mas melhorar os padrões sociais e ambientais. Este plano é de todos, integrando, articulando e reforçando as sinergias e decisões setoriais, de modo a assegurar o uso coerente e inteligente dos recursos da cidade. Enfim, é uma referência para as futuras gestões públicas de desejos comuns, resultado de um grande esforço de construção coletiva. Com base nele, estão sendo elaboradas as minutas do Plano Diretor e da Lei de Uso e Parcelamento do Solo, que serão apresentadas e discutidas com a população em 6 audiências públicas em junho e julho deste ano. Estes são os primeiros passos para a consolidação do esforço desempenhado por todos para construirmos o futuro que queremos, e sua participação é muito importante e decisiva. Vamos juntos, a cidade está em nossas mãos.